Cuidado, não vá para a praia. Evite tomar banho de mar. Você estará correndo um grande perigo, pois a profecia do Apocalipse diz que a besta sairá do mar. Foi o que afirmou certa denominação religiosa. E isso certamente é um grave erro de interpretação. Isso acontece porque 95% da profecia não se entende como se lê. Por isso, nessa primeira série de vídeos sobre igrejas com base em Daniel e Apocalipse, vamos tratar sobre os símbolos proféticos. Me acompanhe até o final. Convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O capítulo 13, versículo 1 fala de uma besta, que é um animal, que sai do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós sabemos que isso aqui se trata de uma linguagem simbólica, porque não existe um animal desses por aí. Diante disso, o que significa o termo besta ou animal na linguagem profética? Daniel capítulo 7, versículos 17 e 23 diz o seguinte: Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Note que, de acordo com o verso 17, animal significa rei. Quando você lê o verso 23, diz assim: Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Então, animal, na profecia, significa tanto um rei como um reino. Quando voltamos para Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, percebemos outro símbolo ali, o mar, um local de muitas águas, de onde sai a besta ou o animal. E quando nós lemos Apocalipse 17, versículo 15, diz o seguinte: Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, águas na profecia representam povos, nações e línguas. Então você consegue entender que a besta que sai do mar, ali no Apocalipse, é um poder ou um reino que governa sobre povos, nações e línguas, ou que se levanta de povos, nações e línguas. O texto também diz que o animal tinha quantos chifres? 10 chifres. O que representa chifre na profecia? Quando nós lemos o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 24, diz: Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, de acordo com o texto, chifre pode representar rei. Também pode representar um poder, pode representar também um reino. Esse é o significado do símbolo chifre. Continuando, nós percebemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a figura de um dragão. O que representa dragão em profecia? Certamente você já sabe. O texto do capítulo 12, versículo 9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, aqui no texto, nós já temos o símbolo e o seu significado. Dragão representa diabo e Satanás, que é o nosso arqui-inimigo nesse grande conflito entre o bem e o mal. Há um outro símbolo também. Quando lemos Apocalipse capítulo 12, versículo 1, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então aqui aparece o símbolo da mulher. E mulher na profecia tem também um significado especial. Quando lemos Efésios capítulo 5, versículos 23 e 32, descobrimos: Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Note que Paulo se referiu à figura do marido como sendo Cristo e à figura da mulher como sendo a igreja. Então, para Paulo, a mulher é comparada a uma igreja. Ele fala também em apresentar os coríntios como uma igreja pura, uma virgem pura perante Deus. Então, biblicamente falando, na profecia, mulher representa a igreja, ok?
Então, aquela mulher do capítulo 12, versículo 1, que tem a lua debaixo dos pés, que está vestida do sol e tem uma coroa com 12 estrelas, ela não é uma mulher literal. Ela é uma mulher simbólica que representa uma igreja pura. E a gente vai ter um dos vídeos mais à frente tratando especificamente sobre essa mulher do capítulo 12. Agora eu gostaria de encerrar esse vídeo tratando sobre o tempo profético. Quando lemos Daniel capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse seria o tempo de reinado do anticristo no passado, durante o qual a igreja de Deus seria perseguida. Mas o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Poderíamos chamar de 3 tempos e meio. Quando lemos Daniel, capítulo 11, versículo 13, diz o seguinte: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Note que tempos aqui significam anos. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, é o mesmo que 3 anos e meio. Agora, deixa eu perguntar a você, quantos meses tem 3 anos e meio? Você que é bom de matemática. Enquanto você pensa, eu gostaria de dizer para você que a profecia já calculou. Quando lemos Apocalipse capítulo 13, versículo 5, percebemos o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então note que Apocalipse 13, verso 5 está tratando do mesmo poder que aparece em Daniel capítulo 7, verso 25. Lá fala-se de 3 tempos e meio, que nós já sabemos que significam 3 anos e meio. E aqui fala-se de 42 meses. É justamente a quantidade de meses que tem 3 anos e meio. Mas vamos lá, para aprofundar ainda mais, quantos dias tem 3 anos e meio ou 42 meses? Você sabia que a profecia já calculou também? Quando lemos o capítulo 12, versículo 6, percebemos o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Perceba que a mulher, que você já sabe que é a igreja, que foi perseguida durante o período de supremacia daquele poder lá de Daniel e aqui de Apocalipse 13, ela foge para o deserto. E ela é guardada no deserto, sustentada no deserto, durante 1260 dias, que é exatamente a quantidade de dias que tem 42 meses, que tem 3 anos e meio, que tem 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você percebe que tanto Daniel como Apocalipse estão tratando do mesmo período profético? Pois bem, nós chegamos a 1260 dias. Porém, um dia na profecia tem um significado especial. E para você descobrir, vamos ler Números capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Assim como no passado Deus transformou os 40 dias no deserto em 40 anos, dentro do contexto profético, um dia passou a valer um ano, ok? Então, um dia na profecia equivale a um ano literal. Por isso, aquele período de 1260 dias é o mesmo que 1260 anos. Esse foi o período de supremacia do anticristo contra a igreja no passado, como nós vamos ver nos próximos vídeos. Então, resumindo, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 tempos e meio, é o mesmo que 3 anos e meio, que é o mesmo que 42 meses, que é o mesmo que 1260 dias, e que em profecia representa 1260 anos.
Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Ele é fundamental para você entender os próximos vídeos que teremos e vai ser muito importante. Próximo vídeo vamos tratar sobre o poder do chifre pequeno e o catolicismo romano, com base em Daniel capítulo 7. Você não pode perder. Então, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham conhecimento e até a próxima.